O jeito de vender mudou e não vai voltar atrás. Quem lidera essa transformação sabe. Vendas, marketing e tecnologia nunca estiveram tão conectados. Chegou a hora de ir além da teoria. Nos dias 16 e 17 de outubro, Florianópolis receberá o maior evento de vendas, marketing e CRM da América Latina. CRM Summit 2025. Mais de 1.000 profissionais reunidos em 2 dias de conteúdo. 6 trilhas de conhecimento e feira de negócios. 60 palestrantes em um único evento, unindo as metodologias e as ideias das mentes mais visionárias do Brasil e do mundo. O mercado mudou e chegou a hora de escolher de que lado da história ficar. Porque você sabe, os resultados dependem da sua escolha. Dias 16 e 17 de outubro, em Florianópolis, a capital do lazer e da inovação. CRM Summit 2025. Garanta o seu ingresso. Fala galera, aqui é o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zoho CRM, e esse é o Vamos de Vendas. Um podcast para quem quer se aprofundar em operações complexas de vendas e está por dentro das mais novas tecnologias e tendências. Toda segunda-feira tem um novo episódio aí na sua plataforma favorita de podcast, então não deixa de acionar o sininho aí ou favoritar o Vamos de Vendas para que toda vez que sair um novo episódio, você seja imediatamente notificado. Não deixa de seguir @Vamos de Vendas Podcast no Instagram e também @Zoho Brasil e este aqui, host que vos fala, @Gupagotto. O nosso episódio de hoje é sobre CRM, né? Vamos falar aqui sobre o uso do CRM muito além da área de vendas e a nossa convidada de hoje aqui é super especialista em CRM. A Bruna Dias, ela tem mais de 10 anos de experiência com isso, trabalhando aí com grandes clientes. E, Bruna, uma das coisas que eu estou muito feliz, muito animado para esse episódio aqui, é que você tem uma experiência muito longa aí dentro de agências, fazendo a gestão de CRM, mas trabalhando principalmente com a indústria, né? A gente trouxe muita gente aqui do mercado de tecnologia para compartilhar as experiências, então estou muito animado com essa possibilidade. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui como que foi essa sua jornada para se tornar super especialista em CRM? Como é que você passou aí por esses vários clientes? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Eu sou da publicidade. E na publicidade ninguém pensa, nossa, eu quero ser CRM, né? Mas você sempre quer ser criativo, mídia. E comigo não foi diferente. Eu comecei em agências de publicidade, trabalhando como criativa. E aí, entre um banner, um site e outro, apareceu e-mail marketing. Eu falei, opa, peraí. Aí, quando Esse negócio é diferente, é novo. que, né, divertido de fazer. E aí eu fiz fazia parte de design numa agência que na época era pequena, hoje tá bem consolidada no mercado. E aí, de design para HTML, para disparo, para relatório, comecei a fazer teste, comecei a entender toda a dinâmica do CRM e falei, peraí, né, aqui tá interessante. E quando eu percebi, eu já estava imersa no CRM, dentro da parte mais estratégica ali. E 100% focado em tecnologia e dados, mas sem deixar a criatividade de lado, porque a gente sabe que os desafios que a gente tem no CRM, a gente precisa ser muito criativo também. Legal. E aí hoje você está na Juice, né, que é uma agência do grupo WPP, atendendo a Mondelez, ou seja, que é uma indústria que todo mundo já é... Certamente todo mundo agora na Passo a Passo, recentemente todo mundo foi cliente deles, né? Exatamente. Legal. E dentro desse trabalho, ou seja, você está dentro da agência suportando o cliente com todas as iniciativas. Explica um pouco o que é esse trabalho que uma agência faz relacionado com CRM. Bom, como agência, a gente é responsável pela estratégia de CRM, ponta a ponta do cliente, também a execução. Então, não só o planejamento, mas a execução, análise, direcionar as comunicações, trabalhar por campanhas também. Então, além do trabalho contínuo, always on, que a gente tem que construir com o consumidor, pensando muito num B2C, para bens de consumo, que é um grande desafio. A gente tem também toda a parte operacional, analítica e o trabalho que eu chamo de invisível do CRM ali, que é a parte de conexão, integração de dados,
e toda a parte mais tecnológica. Legal, assim, acho que você tocou num ponto que é muito, muito importante, que, né, quando a gente olha para o CRM pensando no B2C, na pessoa física, é um nível de informação e de detalhes que é muito mais rico para fazer estratégias que vão ser altamente escaláveis, né? E você até comentou que você entrou no mundo de CRM através do e-mail marketing, de analisar as campanhas, de fazer segmentações de base. Mas apesar de ser meio óbvio, muita gente acha que CRM é só isso, né? CRM é só com foco em venda, em disparo de campanha, mas é muito além disso. Eu queria te perguntar aqui, né? Por que que a conexão do CRM com outras áreas da companhia também é altamente relevante dentro desse processo, né? Ou seja, como é que eu consigo fazer com que a estratégia de marketing, vendas, de go-to-market de uma companhia esteja conectada com o CRM como um todo? E se tem algum caso que você viveu onde você encontrou ali, tinha uma, um monte de ouro escondido por trás de um CRM, por trás de dados, por isso não está devidamente Claro. organizado como deveria. Olha, eu acho muito curiosa essa percepção do mercado que ainda existe de que o CRM é puramente ferramental, né? Claro que é uma questão cultural, mas eu acho que isso está evoluindo. Eu acho que atualmente é primordial você ter uma integração com outras disciplinas para fazer o CRM. Como você disse, o CRM, ele, para B2C, ele tem um potencial de personalização de dados que é imenso. E sozinho, né, ele não consegue ser consumer centric, né? Não existe consumer centric quando você tem uma disciplina só e outros ecossistemas em volta ali. Pensando desse modo, eu acho que o ouro mesmo do CRM tá no volume de dados, no tratamento de dados, na personalização, principalmente quando você está falando de um público B2C. É o momento que você tem o CRM, ele te dá a oportunidade de falar exatamente o que a pessoa quer ouvir, no momento onde, por via de regra, a comunicação é mais massificada. Então, o ouro, para mim, ele tá, claro, parece até clichê falar, mas ele tá nos dados e no potencial de personalização que você tem através das ferramentas e das plataformas de CRM. Você passou por alguns clientes, né, assim, nessa posição. Você cuidou de Ford, de GM, hoje de Mondelez, ou seja, então tem um leque amplo É. de carros a chocolate, né? Eh, Como é que foi esse trabalho, assim, de conseguir capturar os dados? Isso vem, obviamente, muito de time de vendas imputando informação, tem informação que vem de site. Quais são as principais fontes que foram usadas nessa captura de dados? E essa organização de dados acontece dentro da ferramenta de CRM ou tem outras bases de BI, por exemplo? Olha, é bem complexo, principalmente se tratando de indústria automobilística, a gente sabe que as origens, as fontes de dados são inúmeras, né? Você pega hoje, os carros estão super tecnológicos e você tem softwares embarcados que te fornecem dados também. Você tem os concessionários que fornecem os dados. Quando a gente fala de bens de consumo, existem várias estratégias ali na indústria para conseguir captar esses dados através de promoções, através de outro tipo de ações de marketing ali para conseguir captar esses dados. O desafio é sempre harmonizar, estruturar, juntar esses dados, organizar e acionar, né? Esses dados, eles precisam ser acionáveis também. Então, não adianta a gente ter várias informações que a gente não consegue, de fato, usar como gatilho, como segmentação, como personalização. Então, acho que o principal desafio técnico é você conseguir juntar e integrar tudo, e o desafio do CRM é acionar tudo, ter uma estratégia que você consiga acionar os dados que são realmente relevantes para cada tipo de negócio. Legal você falar de dados acionáveis. Acho que esse é um tema que é legal da gente explicar um pouco mais aqui para a nossa audiência. Fala um pouco quais são esses principais. Você já deu aqui alguns exemplos, né? Segmentação, você pode pegar idade, regional. Fala um pouquinho quais são os principais tipos de dados que são acionáveis no CRM e o que você pode acionar com cada um deles. Olha, são diversos. A gente pode usar os dados, como você disse, etário, regional, para fazer esses tipos de segmentações, mas também alguns dados como preferências, né? Então, preferência de produto, de sabor, lazer. São várias até mesmo um dado que eu gosto, que eu acho bem interessante, apesar de um pouco pessoal ali, isso serve tanto para o automobilístico quanto para bens de consumo também. É quando você pergunta relacionado à formação familiar. Todo mundo fala, pô, mas formação familiar, quer saber disso pra quê?
eu vou saber indicar exatamente qual é o melhor produto, né? Falando da indústria automobilística, por exemplo, se eu sei que é uma família grande, eu tenho um carro do tamanho. Então, isso é um dado acionável, né? Não, a gente não vai necessariamente personalizar a mensagem com ele, mas a gente consegue acionar esse dado no CRM. É, muito legal isso que você tá falando. Eu passei recentemente, eu tô com um bebezinho de 1 ano e meio em casa e quando ele nascer, ele falou, ó, vamos precisar de um carro maior, então precisa ter um porta-malas maior. No final, eu acabei comprando um de 7 lugares, porque para levar a parafernália toda. E é isso, né? Acho que esse é um ótimo exemplo de um dado acionável que se tem um produto, serviço que resolve um problema que você consegue capturar essa informação do E cliente. até mesmo fases da vida, né? Que parece um dado super subjetivo, mas a fase da vida que você tá. Então, tem formas de se perguntar isso, onde você vai entender se você tá na faculdade, já tem uma idade que tá procurando casar, ter filhos. Isso é um indicativo muito valioso para a gente conseguir fazer uma segmentação, acionar esse dado de fato. Então, o que você está falando aqui que com esses dados acionáveis de CRM, né, mais a gente fala muito, qual que é a jornada de compra desse cliente? Aqui você está indo antes até, né? Você tá antes dele entrar numa jornada de potencialmente comprar o seu produto, você precisa saber qual que é o momento de vida que ele está vivendo para você entender em qual jornada que você vai colocar, porque você tem vários produtos, né? Então, eu quero um carro maior, um carro menor, é um chocolate mais doce, um chocolate comemorativo, enfim, né? Você vai impulsionar de acordo com essas iniciativas. Agora, é sempre uma briga, né? CRM dentro das empresas. Tem que imputar, o dado não tá batendo, dá muito trabalho, é muita ferramenta. Empresas grandes como as que você teve aí como cliente ao longo da sua trajetória, é difícil mudar todos esses processos. E no final, tem a ver com um pouco da cultura da organização de ser pautada a dados, né? A indústria por si só, né? Talvez na Mondelez ali, que está mais com o consumidor com ticket mais baixo, ela seja mais pautada por dados, até diferente do que uma indústria automobilística que, enfim, não tem muita... Tem anos, né? Exato, centenária. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aqui. Um projeto de CRM, ele pode ser um gatilho para ajudar a transformar a cultura de uma organização em uma cultura mais baseada em processos e dados, ou não? Assim, não é um projeto que vai conseguir transformar a empresa, tem outras mudanças, precisa vir um CEO, uma diretoria que tem uma cabeça, para essa cabeça começar a transformar e depois vir a tecnologia. O que você já viu no mercado? Olha, eu já vi de tudo. Eu acho que é um pouco dos dois. Primeiro que um projeto depende muito do projeto, do tamanho do projeto, da complexidade e também da estratégia que você está usando para implementar aquele projeto. E quando eu digo estratégia, não é só a estratégia de como você vai entregar aquilo para o cliente final, mas qual a estratégia operacional por trás, né? Então, eu vejo muito... Já passei por muitos projetos assim, mas uma coisa que eu percebo muito às vezes faltam definições claras do papel do CRM naquele negócio, naquele projeto em si. Então, quando você não tem isso, realmente fica difícil de você mostrar o valor do CRM para todos os stakeholders que você tem que falar. Então, isso é um ponto onde você ter um top-down ali é importante, né? Seria interessante. Mas também é uma questão de você saber, de você ter as pessoas certas ali no CRM também. E quando eu digo pessoas certas, são profissionais que sabem desde a parte técnica até a parte estratégica e conseguem evangelizar, assim, as outras pessoas, né? Então, conseguem levar a palavra do CRM para todo mundo. Estamos falando que tá parecendo que é um papo de igreja, assim, né? Quem que vai levar a palavra, evangelizar, né? Estamos nesse momento novo papa aqui, né? Vamos falar, quem que é o leão do CRM agora? E é bem interessante isso que você falou, né? Porque eu vejo muitas empresas, eu já vivi em algumas grandes organizações, eu vivi em um momento especificamente onde a gente estava fazendo uma mudança de CRM, que na época eu fui contra, né? Eu era o diretor de vendas, obviamente. Falei, cara, isso aqui vai chacoalhar a minha operação de cabeça para baixo. E a gente não conseguia responder a pergunta de, cara, por que a gente vai mudar? Todas as empresas têm problemas, né? Falei, legal. Eu tenho esses problemas aqui. A nova plataforma de CRM vai resolver esses problemas porque nós vamos gastar tempo, dinheiro, foco para fazer uma mudança de CRM
que nós vamos sair do outro lado e nós vamos ter talvez os mesmos problemas ou outros problemas que a gente não sabe que a gente vai ter, né? E para mim, a coisa mais crítica de todas é o segundo ponto que você comentou aqui, é quem é o dono do CRM dentro da empresa. Se não existir uma pessoa que é o dono, que domina a plataforma, que domina a tecnologia, que domina tecnicamente a ferramenta, é praticamente impossível que o projeto de CRM, que o uso da tecnologia, que o conceito de CRM funcione. E aí a minha pergunta polêmica para você aqui agora, né? Assim, você já viveu com várias organizações, com vários clientes. Quem deveria ser o dono do CRM dentro da empresa? Tem empresas que é vendas, tem empresas que é área de planejamento comercial, tem empresas que é o marketing, tem empresas que é área de TI, tem empresas que muitas vezes é uma agência externa que controla toda a estratégia ponta a ponta de CRM. Fala um pouco de como que funciona quando o dono está em cada uma dessas funções, mas o que você recomendaria para quem está ouvindo a gente aqui, que potencialmente está buscando um pai ou uma mãe para ter o CRM aí dentro da sua empresa? Bom, é polêmica mesmo, essa pergunta. Eu acho que isso acontece até mesmo dentro de agência, né? O CRM sozinho, ele fica solto ali, principalmente quando você está atendendo o cliente externo. Então, eu acho que hoje ele pode estar na área de marketing, pode estar na área de tecnologia, desde que exista algum profissional que faça conexão entre as pontas. Então, assim, para roubar no game ali, eu falaria Martech. Mas eu sei que não é toda empresa. Legal, o total de 1% das empresas dão até alguém de Martech, né? Exatamente. Mas eu acho que o importante é você ter um profissional ali que conecte as duas pontas entre tecnologia, dados e marketing. Porque eu acredito que em 2025 não dá para falar de marketing sem falar de dados, sem falar de tecnologia. E o contrário também é válido. Então, eu acho que o CRM ele se coloca no meio ali, né? Ele tá ali na intersecção entre essas disciplinas, entre essas áreas. E o importante é você conectar, não tem jeito, tem que integrar, tem que trabalhar de forma integrada. Só o CRM com foco em marketing e vendas, ele não vai funcionar sozinho se você não tiver uma boa base de dados estruturada por trás, se você não tiver a tecnologia necessária bem implementada. Então, eu acredito que a resposta é integração ali. Você tendo alguém para conectar as pontas, ele pode funcionar. Não precisa ter um dono, pode ter 3, né? Pode ser um modelo mais moderno de família, assim. Legal. Acho que é bem interessante isso que você falou, né? Então, você falou, se eu fosse dar uma resposta ideal, seria com uma área de MarTech, né? Para quem não está familiarizado com o termo, MarTech são tecnologias de marketing, mas eu gostei muito desse pilar que você falou, né? Então, se eu estou trabalhando uma estratégia de CRM dentro da companhia, eu preciso ter tecnologia, dados e marketing olhando para tudo isso, porque se eu não tiver os dados estruturados, com a tecnologia correta e com uma visão mercadológica, Exato. o negócio vai estar desequilibrado, né? Agora, você tem visto que as empresas têm começado a construir squads com isso aqui, ou seja, eu tenho um profissional de tecnologia, um profissional de dados, um profissional de marketing, e isso está acoplado dentro de algum time, ou ainda continuam esses silos? Tem a área de TI, tem alguém lá que cuida da tecnologia, tem um departamento de dados e aquela pessoa olha os dados de marketing e vendas, e o departamento de marketing está ali operacionalizando. Ou o que você está vendo mais? Centralizado ou ainda cada um em cada um dos seus silos? De uns anos pra cá, eu acho que isso reduziu muito. Eu não vejo muitos silos, mas principalmente nas empresas que eu trabalhei nos últimos anos, já tem uma expertise ali em CRM, sabe como conectar tudo isso. Então, eu acho que hoje não fica mais cada um no seu quadradinho, né? Então, quando você fala de CRM, de ferramentas, as pessoas de tech entendem, dados, sabe como estruturar aquilo, sabe como montar ali uma estrutura que seja ativável pelas plataformas. O profissional analista de CRM entende a estratégia de CRM, entende o porquê que tá fazendo daquele jeito, construindo daquela forma, usando a ferramenta XYZ. Então, eu acho que todo mundo se conversa bastante, assim. Eu acho que não tem mais aquela coisa do quadradinho.
A forma de organização acho que depende muito de empresa para empresa, agência para agência. Normalmente, em agências a gente trabalha por squads de clientes, né? Uhum. Então, são times de dados, tecnologia e CRM, que juntos atendem aquele cliente, e tá todo mundo sempre na mesma página, sabendo o que tá acontecendo. Enfim, entendendo super bem os processos ali. Então, esse silo diminuiu bastante de um tempo para cá, mas ainda é recente, né? Eu tô há mais de 10 anos no mercado e só de um tempo para cá que eu tô, mais recentemente, que eu tô vendo essa redução. Uhum. E de forma muito acelerada também, o que é ótimo, né? Porque antes tinha realmente esses silos. Alguém contrata a ferramenta, alguém usa a ferramenta, alguém analisa os dados que saem da ferramenta. Parece que o tempo das coisas era mais lento, né? Demorava. Vamos fazer uma campanha, tudo bem, vai ser a campanha do próximo trimestre. Hoje não, cara, estamos com um problema agora, analisa o dado aí pra gente soltar uma campanha amanhã, né? Exatamente. E aí, antes, a pessoa que analisava o dado não sabia o que estava analisando, porque quem fez fez o disparo não sabia por que estava disparando, o que estava acontecendo, e agora eu não vejo mais esses silos. Agora eu acho que, pelo menos nas últimas operações que eu trabalhei, é tudo muito integrado. Quem analisa o dado sabe exatamente o que está acontecendo, quais são os objetivos, por que o analista disparou, fez aquela comunicação daquela forma, então a integração é muito maior. Legal. Agora, voltando nessa pessoa dona do CRM, ou responsável, evangelizadora do CRM dentro da companhia, o que você acha que são assim, as principais responsabilidades ou conhecimentos que essa pessoa deveria ter, né? Eu, em muitas aulas, palestras que eu dou, em clientes que eu tenho de consultoria, uma das coisas que eu falo bastante é que eu preciso. O básico disso é uma pessoa que tenha um domínio completo da ferramenta, né? Assim, a pessoa tem que saber ali, antes de sair a funcionalidade nova, ela já tem que estar dominando o produto, porque senão ela não vai saber todas as possibilidades que ela tem dentro de ferramenta, mas vai muito além de só conhecer a tecnologia em si. Que outros tipos de conhecimento, de habilidades, de contatos que essa pessoa precisa ter para conseguir desempenhar bem esse papel de ser um multiplicador, um evangelizador? Olha, eu acho que CRM é uma das disciplinas que mais exigem que você saiba um pouquinho de tudo também. Claro que você tem os perfis especialistas ali, mas eu acredito muito que um profissional generalista, ele também consegue executar e trabalhar perfeitamente. Eu acredito que, como características ali desse profissional, eu penso muito em um profissional que saiba da plataforma, mas também esteja muito ligado a tendências, análise de dados, né? Então, isso daí eu não preciso, eu acho que parece óbvio, mas não é, mas profissional que precisa saber não só reportar números, mas analisar aqueles números. O que aqueles números querem dizer? O que aquilo está querendo dizer? E o que a gente pode tirar de acionável para mudar a rota da estratégia, né? Isso vai muito além da capacidade de entender, de conhecer e aprender uma ferramenta, né? Mas sim saber exatamente o porquê que você está fazendo aquilo daquela forma, naquela ferramenta, se isso vai atender a estratégia. E uma coisa que eu sempre falo bastante é que o mercado mudou muito para CRM. Antes a gente procurava profissionais que eles tinham mais esse skill de ferramental, análise e tudo mais. Agora procura ser muito mais profissionais estratégicos para CRM. Então eu acredito que essa visão estratégica de marketing, de conhecimento de negócio, é muito importante, né? Principalmente quando você fala de negócio. Porque para montar uma estratégia, você tem que conhecer o negócio do cliente de ponta a ponta ali, para entender o que você vai fazer, como você vai fazer a parte mais tática ali. Então eu acho que hoje um perfil de profissional de CRM é bem híbrido. Você se aprofunda em algumas coisas, claro que existem perfis, né, mais especialistas ali, mas eu acho que tem que saber um pouquinho de tudo ali, desde marca, né, a gente fala direto com o cliente, então entender um pouco de branding também é importante, entender de negócios, entender de tecnologia, eu acho que é uma disciplina bem complexa. Legal. E muito interessante isso que você falou, né? Então tem o ponto que eu falei assim sobre conhecer a ferramenta, né? É importante, mas mais relevante do que isso para conseguir ter sucesso é ter o conhecimento da estratégia de negócio, conhecer o mercado, conhecer o cliente, entender o que a concorrência está fazendo para você conseguir adaptar isso dentro da sua estratégia de fato, né? Agora, para a ferramenta funcionar e conseguir operar, tem
um ponto aqui que é muito crítico, que são as integrações de dados, né? E para qualquer CRM num projeto robusto, né, no tipo de empresas que você tem atuado, elas costumam ser o grande gargalo, o que atrasa as implementações. A gente não tem o dado específico que acontece no outro sistema, isso inviabiliza muitas ações, muitos dados acionáveis, né? Eu queria que você falasse se você tem algum case favorito de integração de CRM com outros sistemas que gerou impacto muito grande, e acho que principalmente aqui para a gente ilustrar que tipo de integrações de dados realmente vale a pena todo esse esforço, e se você viu algo aí em algum cliente desses que você atendeu ao longo do tempo que te deixou muito orgulhosa dentro dessas iniciativas aí com integrações de dados e processos. Olha, eu acho que o case, assim, né, mais interessante que eu já participei foi um da indústria automobilística, onde precisava de um ciclo de vida hiper personalizado, com informações de diversas origens. Então, tinha dados que vinham desde o sistema embarcado do carro até o dado que vinha diretamente do concessionário, mas também dados que a gente já tinha na base, mas assim, legado, né? Não sei o quê. Então, tinha que integrar tudo isso para conseguir fazer uma comunicação hiper personalizada, no sentido de: não, eu sei que daqui a tanto tempo o sistema vai vencer e precisa renovar, e seguro não, mas Fazer a fazer manutenção, a mas a manutenção, concessionária. tudo isso. Então você tem diversas origens, eu preciso saber se a pessoa foi lá e fez a primeira manutenção, se não fez, e aí então O que aconteceu nessa manutenção para ver a se... árvore vai crescendo, crescendo. Integrar esses dados, montar essa estratégia foi um desafio gigantesco. Você tinha milhões de possibilidades de personalização e dados de origens que, assim, né, não é uma empresa que nasceu digital. Quando você trabalha com empresas que não nascem em digital, é muito difícil fazer essa integração. É um desafio até hoje, apesar de anos ali, né, as grandes empresas da indústria estarem se digitalizando, não é uma mudança que acontece do dia para a noite. Então, esse foi um desafio gigantesco, mas a gente conseguiu fazer, tiveram resultados muito bons ali, e realmente foi importante para entender que você não vai comprar um carro, né, por uma comunicação, mas aquilo vai ser um fator decisivo na hora de você, do consumidor, decidir pelo produto, né? Então, a comunicação personalizada, com dados integrados ali, faz todo o sentido no final da jornada. Legal, muito interessante isso que você falou, né? Porque principalmente esse aspecto de você pegar, quanto mais você vai trazendo mais dados, você vai tendo mais variáveis, e mais variáveis te abre uma árvore de decisões ou de caminhos que podem ser tomados, que para muita gente gera uma paralisia. Caramba, tem, sei lá, 2.000 outputs aqui que podem sair do que eu só queria mandar um e-mail marketing para fazer um potencial cliente visitar uma concessionária para comprar um veículo, né? Qual que é o melhor caminho para conseguir não ficar paralisado? Ou seja, eu sei que eu tenho muitos dados, muita informação, 1 milhão de possibilidades, mas eu quero começar. Como começa e depois fica bom? Qual que é o caminho para isso? Priorização. A gente eu trabalho com alguns frameworks para entender ali, decidir o que é prioritário. Não tem como você falar: eu acho que esse dado é mais importante sem estar baseado em nada. Então, a gente olha, volumetria da base, qual é o dado que você tem que ele, né, tem um percentual maior dentro da sua base? Como que a gente pode trabalhar esse dado? Vamos entender o capacity também pra gente desenvolver isso, né? Porque não adianta falar: eu tenho esse dado aqui, aí eu tenho 4.000 opções. Não, vamos entender de produção, o que a gente começa a fazer? Testar testes, né? Entender a priorização para poder fazer esses testes. Eu acho que é muito arriscado você montar tudo e sair fazendo de uma vez, de repente uma coisa dá errado, e aí você precisa parar, analisar tudo para entender aonde que tá o erro, onde que tá caindo suas taxas ali. Então, eu acredito que priorização, né, Mas entender... priorização, o que você leva em consideração nessas matrizes suas de priorização?
facilidade do dado, impacto que ele pode ter no resultado? Quais são as maiores Começa variáveis? pelo impacto no resultado, né? Aham. Porque eu acho que isso é a premissa para tudo. Depois, como que é a qualidade do dado que a gente tem, volumetria de dado. Acho que esses são alguns dos critérios. Claro que isso varia muito de negócio para negócio, mas pensando inicialmente no impacto, né? Priorizar pelo impacto do dado no negócio. Quando tiver muitas opções de dado, primeira coisa, cara, o que eu vou ter aqui que vai me trazer retorno mais rápido? Porque isso também até dá um certo incentivo pra gente continuar fazendo, colocar mais... Opa, peraí, fiz uma campanha aqui. Foi até engraçado, assim, a gente tá gravando aqui hoje. Ontem o meu time estava implementando uma estratégia nova de retargeting, né? E ele falou, pô, a gente implementou e um dia a gente gerou 9 oportunidades com isso aqui. Pro nossos volumes ali era interessante. Eu falei, opa, vamos continuar investindo, vamos colocar mais energia, sim. Um dia, só de colocar o negócio no ar já gerou esse volume. Então, ter o impacto rápido é importante. Achei muito interessante isso que você falou, né? Também a qualidade que eu vou ter dessa informação, né? Ah, ela é automatizada, ela vem manual, ou vem um dado que, pô, por exemplo, um dado que acho que a qualidade sempre é péssima é o motivo de oportunidade perdida. Por que o cliente não quis comprar da gente, né? Cara, assim, nunca o vendedor coloca assim, não, eu atendi ele muito mal, por isso ele comprou, né? E aí você vai lá, manda um e-mail de marketing, eu quero te atender de novo. Não, eu nunca mais quero falar com esse vendedor. Então eu achei isso bem relevante, né? Então de você ter tanto o impacto como qual que é a qualidade dessa informação como primeiras variáveis para priorizar isso no dia a dia de você colocando mais coisa, né? Então acho que é um pouquinho por vez. Agora, uma coisa que eu vejo muitos times de CRM e principalmente de marketing envolvido com isso conforme essas campanhas elas vão sendo validadas, elas vão entrando dentro de um ritual e de uma programação, né? Então, você tem um momento onde você está testando novas iniciativas, novas campanhas, e depois elas entram naquele molde, o pessoal gosta muito de falar da always on, né? Tá sempre ligado a esse tipo de campanha e periodicamente, ou de acordo com certos momentos, você vai criando novas iniciativas. É normalmente assim que você tem trabalhado? Ou seja, eu tenho campanhas e iniciativas que estão sempre ligadas e funcionando, que são perenes, e tem algumas formas pontuais, é assim que você tem feito com seus clientes? Isso. No CRM, a gente não o Always On, ele precisa existir, né? A gente deixa de falar com o lead durante um mês, ele nunca mais abre nenhuma comunicação, nenhum WhatsApp, nada. Então, é muito importante a gente ter isso recorrente. Mas eu acredito que não é qualquer coisa que você manda só por mandar, Aham. né? Então, eu acho que para uma estratégia de Always On ser bem sucedida, você tem que continuar sendo relevante. E para mim esse é o principal desafio. Eu acho que campanha é algo que você tem um assunto ali, né, em evidência, você tem o que comunicar de fato, né? Você tem às vezes uma oferta, algum acordo comercial interessante para o cliente quando você está com foco maior em vendas. Mas e o always on? O maior problema é o que eu falo? Como que eu mantenho essa comunicação? E aí eu acho que é muito entender quem é a sua base, fazer estudos ali para entender o que realmente ela quer saber. Comportamento não só em CRM, mas em outras disciplinas. Como esse público se comporta em mídia, em SEO, como é que o público recebe os conteúdos, o que eles estão buscando, né? E tá sempre trabalhando de forma integrada. Eu acho que só assim a gente consegue sustentar um always on no CRM, integrando com outras disciplinas e aprofundando o conhecimento que a gente tem na base. Agora, esse é um desafio mesmo, né? Assim, de ser relevante na comunicação, principalmente quando a gente tá falando de CRM, eu tô me comunicando via e-mail marketing, via WhatsApp, hoje em dia, que é um canal muito, muito relevante. Agora, se eu ficar mandando só oferta, esquece, né? O cara não quer ficar recebendo ali impacto de oferta de preço. Na verdade, ele vai querer oferta no dia que ele tiver no momento de compra. Até então, eu tô educando esse cliente, né? E aí, o trabalho do time de CRM, dados. Que rituais que normalmente você tem, principalmente junto com os clientes aí, para estar informada do que pode ser relevante, o que tem de novidade dentro da empresa e no mercado para fazer essas ações? Tem algum ritual semanal, mensal, workshops? Como que se mapeia isso? Porque tudo é tão rápido, tão fluido, e a gente fica com o WhatsApp bombando de mensagem a todo momento, né? Eu acredito que
é super importante a gente ter esses rituais. Nem sempre a gente consegue ter com a frequência que a gente gostaria, porque são muitas informações chegando a todo tempo. Normalmente a gente trabalha muito com alguns workshops, principalmente internamente dentro da agência mesmo, onde a gente integra com as outras áreas, entendendo, né? Hoje vamos falar da marca X, vamos entender quais são as novidades ali que o time de SEO trouxe, o que o CRM discutiu e como que a gente pode levar isso para o cliente dentro de uma estratégia always on, ou até mesmo que aquilo faça sentido para a campanha. Então a gente faz esses workshops, né, esses momentos ali de integração entre os times para discutir de fato qualquer movimentação que alguém tenha monitorado ali dentro da marca que a gente está trabalhando. Legal, então acho que ter esses momentos de parar, fazer os workshops, ter essa troca, normalmente surgem aí insights, visões. Sem dúvida. E acho que conforme as organizações vão ficando cada vez maiores, tem uma responsabilidade muito grande, né, em quem está operando ali a gestão de CRM, principalmente para campanhas, porque ela não está em contato direto com o cliente, não está vivendo as negociações, ouvindo o concorrente. Tem um risco muito grande de ficar desconectado com a realidade, né? Então, por isso, aquela história de, é mais uma reunião. Porque se você não participar da reunião e levar insights relevantes, a sua comunicação na ponta ela vai estar totalmente desconectada da realidade do cliente, né? Exatamente. Acho que essa troca é muito importante. Às vezes é aquela coisa, né? Você entra como ouvinte ali, mas em algum momento alguém vai falar uma frase que vai resgatar um insight, que você já vai fazer essas conexões. Então, é o que você disse. Mais uma reunião. Sim, mais uma reunião, mas é importante, né? Eu gosto muito também de quando você consegue capturar a palavra do cliente, né? Quando o cliente veio aqui e falou tal coisa, comentou tal coisa, porque as palavras do cliente dizem muito sobre o que ele entendeu, qual que é a percepção que ele está tendo, qual que foi a jornada real para isso ser de fato aplicado. Agora eu queria falar um pouco de erros mais comuns assim que a gente vê em projetos de CRM, principalmente atrelados a marketing, que é onde está a sua experiência. Você normalmente quando chega num cliente novo deve ter muito mato alto, né? Assim, e você deve estar enxergar ali muitas oportunidades que são rápidas de capturar. Então eu queria que você falasse um pouco onde que você vê os maiores erros ou as maiores oportunidades que são perdidas dentro das empresas por um uso não efetivo ou não tirar todo o proveito de um CRM, né? Onde as empresas estão deixando muito dinheiro na mesa em relação ao uso dessa tecnologia ou dessa metodologia de uma maneira geral. Legal essa pergunta. Eu acho que o papel do CRM de uns anos para cá, ele tem mudado. Então, eu acho que num mundo cada vez mais cookieless ali, eu acredito que as empresas que não estão investindo em estratégias de Zero First Party Data estão deixando o dinheiro parado ali. Principalmente se essas estratégias não estão integradas com outras disciplinas. Então, eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de usar o CRM como motor ali para redução de custo de mídia, né? Então, a gente trabalhar através de personalização, cada vez campanhas mais segmentadas. O SEO, para mim, é uma ferramenta fundamental ali para a gente criar conteúdos e informações relevantes. Então, eu acredito que o segredo ali para não perder dinheiro e realmente rentabilizar o CRM quando você não tem um modelo de negócio onde a venda é feita diretamente pelo canal, é investir em integração de disciplinas e Zero First Party Data, integração, tudo bonitinho ali, porque eu acho que é o futuro. O futuro não, né? É o agora. A realidade É a está tendo realidade. essa mudança. E acho que um ponto muito relevante do que você falou aqui, né? A realidade do que a gente vive hoje no mercado é um aumento crescente, exponencial dos custos de mídia paga, Exato. né? E o CRM, quando eu tenho os dados corretos, informações dos clientes, conectando isso com uma estratégia de SEO, de informação, vira um grande catalisador para conseguir gerar mais produtividade nos budgets que existem de mídia, né? Então, acho que talvez aí esteja o maior dinheiro
que as empresas potencialmente estão deixando na mesa em relação a CRM, é só achar que é uma ferramenta de disparo e comunicação, enquanto eu poderia estar sendo mais efetivo em outros canais de aquisição. Exatamente. Eu acredito muito que para ser efetivo, precisa de uma comunicação, jornadas de CRM que vão nutrir aquele lead, que vão qualificar aquele lead para a gente conseguir fazer a integração correta ali, né? Ativar em mídia de forma efetiva. E o segredo, para mim, tá aí na redução do custo de mídia, usando o CRM como motor ali para isso. Legal, muito bom. Estamos chegando próximo aqui do final do nosso episódio, Bruna, e eu preciso lembrar aqui a nossa audiência de uma coisa muito importante. O Vamos de Vendas Podcast é uma iniciativa do Zoho CRM, que foi escolhido pela revista Forbes em 2025, pelo 3º ano consecutivo, como o melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner nomeou o Zoho CRM como o CRM mais visionário do mundo e a Nucleus Research como aquele que tem a melhor tecnologia. Então, se você está querendo elevar o nível de tecnologia nas suas operações de vendas sem ter que fazer investimentos astronômicos, vai lá e entra em zoho.com/CRM para conversar com a galera do Zoho. Tenho certeza que eles vão poder ajudar vocês a elevar o nível de tecnologia, de conhecimento sobre vendas e CRM para vocês venderem mais. Beleza? Vamos para a nossa última pergunta aqui, Bruna, falando um pouquinho sobre tendências e não tem como... Eu tenho tentado fugir desse assunto aqui no Vamos de Vendas, mas não tem como não falar de inteligência artificial, né? Inteligência artificial está na pauta de todo mundo, a gente está falando de tecnologia para vendas, todo mundo em tecnologia só fala de inteligência artificial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que você já tem visto de aplicação de inteligência artificial nas melhores práticas de uso de CRM, né? E como que isso está impactando as outras disciplinas que envolvem ali a gestão de CRM dentro das empresas, principalmente nas indústrias que você tem ajudado a fazer esse trabalho, e também relacionado com a esfera de marketing nesse contexto. Claro, bom, eu tô obcecada também, né? Então, Obcecada foi uma ótima palavra, porque as pessoas que têm sentado aqui, elas estão mais ou menos assim. Alguns estão obcecados, alguns estão paranoicos, mas obcecado acho que é o nível menos crítico. grave, né? Menos grave. Não, eu uso para tudo, a minha vida hoje em dia é inteligência artificial, assim. Eu acho que no CRM existem várias formas. Tarefas operacionais, que é aquilo que levava um tempo muito moroso, isso daí já não existe mais, sabe? Já não tem esse Validar tempo. bases, né? Não, isso já não existe mais, já tem alguns meses, anos, não dá falando anos. No tempo que a gente viveu, algumas semanas já não existe mais, o negócio é muito rápido. É muito rápido. Então, esse tipo de trabalho mais operacional ali, mais trabalho de formiguinha, isso já não... Validação, né? CRM passa por N validações. Então, isso já não temos mais esse problema. Eu acho que é uma ferramenta ótima para ajudar na análise dos dados também, né? E para trabalhar em escala, né? Que eu acho que é algo que a gente sofria um pouco antes. E agora, com a IA, a gente já consegue potencializar isso, de escalar o trabalho. Então, para você utilizar essas ferramentas para fazer segmentações que, às vezes, a gente não enxerga, né? Como seres humanos, a gente não consegue Criar as a correlações. possibilidade de criar as correlações. Eu acho que esse é o principal uso que eu vejo hoje dentro da minha realidade. Então, entender quais são todas as possibilidades, todos os cruzamentos possíveis que a gente consegue fazer dentro das bases. Ajuda demais para a criação de conteúdos, quando a gente tem campanhas always on ali, que a gente pensa na relevância, né, do conteúdo para o cliente e tudo mais. Enfim, eu acho que são diversas as possibilidades. E as ferramentas também estão cada vez mais com IA embarcada, que ajuda muito na construção, né, da operação de fato. Então, isso... Testes, né? Já estava esquecendo. Para fazer teste, todas as possibilidades, hipóteses de teste AB ali, que é dia a dia das operações, acho que, enfim. Esses são... Dá para usar em tudo, basicamente, né? Mas eu acho que... É muito legal que você deu exemplos bem palpáveis aqui, né? E acho que principalmente quem está numa agência, quem está operando ali, você tem muito aquele retrabalho de fazer sempre a mesma coisa, no mesmo formato.
e no final é um custo de hora homem que pode ser substituído pela máquina. Particularmente aqui eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história de segmentação e conteúdo. Como que na prática você tem feito essa segmentação? Você tem pegado as bases de dados, levado para um chat GPT e ele te ajudar a criar quais são os grupos, as personas, os avatares? Isso, a gente trabalha com as descrições, né, para não... até para preservar o dado ali. Uhum. Então, através das descrições das bases, a gente tem todas as bases, todos os atributos descritos. E olha, qual a correlação que eu posso fazer para um objetivo tal? Tá. E isso ajuda muito, né? Olha, para um objetivo tal, você falar com o público com essas características, utilizando os atributos XYZ, faz mais sentido nesse... E aí a gente analisa, porque eu acho que tem isso também, né? Aí ela vai fazer o racional ali, mas será que isso é o objetivo? Vamos entender e refinar ali e sugerir essas segmentações. Entender o que melhor se aplica. E para conteúdo, é aquilo, a gente sempre faz um direcional ali e a ferramenta valida, né? Ela fala, olha, talvez um tom de voz, assim, eu trabalho muito com geração Z. Eu não sei me comunicar muito bem com geração Z, com millennial. Eles se comunicam? Se comunicam, mas assim... De uma forma diferente, né? Eu como old millennial, que ele chama, já me sinto um extraterrestre ali. Então, às vezes, chega algum direcional e fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, olha, tá, tom de voz geracional, vamos trabalhar com isso? Aí eu já vou entendendo, hoje eu até consigo me comunicar com eles também. Você já tem o seu agente Z para poder te ajudar a fazer esse seu tradutor. Gen Z. Legal, então muito bom. Você falou aqui de exemplos de como mapear segmentações e como pensar em conteúdo e até conseguir aquela história, né? Todo mundo em vendas e marketing, sempre você precisa vestir os sapatos do cliente. Cara, isso é muito difícil, né? Agora você pode usar um agente e falar, olha, o meu ICP, o meu público-alvo é esse, como que o meu cliente encararia esta campanha? E acho que muitas gafes ou erros de comunicação hoje, se a gente passar nessas validações, podem ajudar a gente dentro desse processo, né? Claro, claro. E isso é só um ponto, só o dia a dia, né? Mas assim, a construção de chatbots com agentes, a gente consegue aprofundar muito mais dependendo do canal ali e gerar uma conexão de fato com o consumidor, né? As possibilidades são inúmeras. Muito bom. Bruna, passou voando o nosso tempo aqui, né? A gente tinha algumas perguntas pré-definidas, acabamos entrando aqui em algumas outras frentes que eu achei muito legal da experiência de quem está vivendo isso ali na prática há muito tempo, né? Uma década é muito tempo, mas ultimamente, algumas últimas semanas também foram muito intensas e se a gente gravasse esse podcast, talvez daqui a 15 dias já teria mais conteúdo. Com certeza. É super relevante para a gente trazer aqui. Queria te deixar aqui para palavras finais para você, quem quiser se conectar contigo, conhecer mais o seu trabalho, enfim, conhecer a agência, esse é o momento. Legal. Bom, no LinkedIn, Bruna Dias Silva, eu trabalho na Juicy, que é uma agência do grupo WPP, então quem tiver interessado, tá todo mundo lá no LinkedIn. Muito bom, obrigado demais por estar aqui com a gente, né? E vamos chegando aqui ao final, pessoal. Como a gente sempre diz em todos os nossos episódios aqui, sucesso em vendas e marketing também é resultado de evolução diária. Então, se você chegou até aqui nesse podcast, agora aquele nosso momento mágico, não deixa de tirar um print, compartilhar nas suas redes sociais e marcar @vamosdevendaspodcast, @zorrobrasil e me marca lá também @gupagoto para a gente também poder saber o que vocês estão achando do conteúdo que a gente tem trazido para vocês. Combinado? Por hoje é isso. Nos vemos em breve. Vamos de vendas.